Olá, eu sou Domingos Tsuji, eu sou médico otorrinolaringologista especializado mais na área de voz e eu coordeno aqui no Hospital Paulista o setor de exames num setor chamado Voice Center. É muito importante que as pessoas atentem para a importância da voz, porque não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês ficam roucos, por exemplo, no estado gripal, é muito ruim a sensação de não poder transmitir adequadamente aquilo que você está pensando através da voz. Então, quem não tem problema de voz, não sente a importância que tem a voz para a comunicação em relação interhumana. Agora, quem fica rouco sabe muito bem como é chato, como é ruim ficar nessas condições. Então, é muito importante que a pessoa tenha cuidado com a voz. Bom, só para assim, situá-los, né? As cordas vocais são duas estruturas que se encontram, estão aqui dentro desse pomo de Adão, né? Esse pomo de Adão é uma cartilagem. Dentro dessa cartilagem, nós temos duas estruturas chamadas de cordas vocais, que na hora em que nós vamos emitir a voz, as duas se encontram no meio assim e começam a vibrar. Vibrar ao mesmo tempo, as duas juntas, significa que uma prega vocal entra em contato com a outra, assim, batendo uma na outra. Então, quando a pessoa fala, ela acaba produzindo uma coisa chamada fonotrauma. E esse fonotrauma provoca inflamação no tecido, e essa inflamação no tecido mucoso das cordas vocais acaba gerando uma alteração na vibração. Se a pessoa que está rouca continua falando nessas condições, obrigatoriamente ela força a voz, né? E no momento que força, aquela inflamação pode começar a progredir para uma lesão mais grave. E essa lesão mais grave, às vezes, acaba precisando de um tratamento mais invasivo, como uma cirurgia. Bom, basicamente, nós podemos dividir essas lesões em dois tipos, né? O maligno e o benigno. Obviamente que o maligno, por suas características, pode até comprometer a vida do indivíduo, né? Mas existem outras lesões, como por exemplo pólipo, edema de Reinke, granuloma, etc., que se ficarem muito grandes, o procedimento cirúrgico que vai remover vai deixar uma cicatriz muito maior. E essa cicatriz muito maior pode afetar a voz definitivamente. Então, por esta razão, é muito importante que a pessoa se atente quando está rouca e que procure uma ajuda médica para diagnosticar o seu problema. Esse é o ponto mais importante, eu acho. Então, só para situar o pessoal assim melhor, disfonia quer dizer qualquer alteração na voz. Então, por exemplo, uma pessoa que é fanha, né? É uma pessoa que tem aquela fenda palatina ou fenda labial e que fala com alterações na voz, é um tipo de disfonia. Só que a grande parte dos casos de disfonia tem uma causa aqui nas cordas vocais. Então, disfonia é qualquer alteração na voz, sendo que a maioria das causas se encontram aqui ao nível das cordas vocais. Dentre as disfonias, nós temos vários tipos, né? E uma delas é a disfonia espasmódica. Disfonia espasmódica é um problema de voz, onde nós não temos nenhum tipo de lesão ao nível das cordas vocais, mas o comando que sai aqui do cérebro vem de maneira um pouco errada. Vocês sabem que quando uma pessoa quer falar, a intenção de falar é enviada pelo cérebro até as cordas vocais através de uma corrente elétrica, através dos nervos. Então imagina, no seu ambiente de casa, eu acho que a luz está estável, está com uma claridade estável. Se o sinal elétrico vier de maneira interrompida, nem que seja assim em termos de voltagem ou em termos de interrupção total mesmo, o que vai acontecer é que a luz vai piscar. Às vezes pisca ritmado ou às vezes pisca sem ritmo.
o que acontece na disfonia espasmódica é que a voz fica estrangulada, quebrada, tensa, fica com a voz meio assim quebrada, e isso faz com que a voz seja muito difícil de ser emitida. Faz muita força para falar. Então essas pessoas normalmente, além de ter essa voz bastante quebrada e tensa, se queixam de que se cansam muito no momento de se comunicar com as pessoas. Essa é a grande dificuldade que a disfonia espasmódica pode causar. Esse é o tipo da disfonia espasmódica chamada de adução. Existe o chamado de abdução, que as cordas vocais acabam se abrindo no momento da fonação. Aí a voz sai fraca, sai quebrada assim, mas com escape de ar. Então são tipos diferentes de disfonia espasmódicas que existem. Bom, de um modo geral, né, não só a disfonia espasmódica, mas a disfonia como um todo, em geral, o diagnóstico é feito pelo otorrinolaringologista e o profissional que atende um paciente com alteração na voz, quando o paciente entra, ele já começa a escutar a voz. Escutar as características da voz é muito importante. Depois de escutar a voz, normalmente esses pacientes são submetidos a um exame, lá no consultório mesmo, chamado videonasofibroscopia, que é aquele exame que entra pelo nariz, com endoscópio flexível, bem assim, confortável de se fazer, não é um exame tão ruim assim, é tranquilo de fazer. E um exame específico para ver as cordas vocais, chama videoestroboscopia de laringe. Né? Como as cordas vocais vibram muito rapidamente, os nossos olhos não conseguem enxergar direito só com a nasofibroscopia. Então, usando uma luz chamada estroboscópio, nós conseguimos fazer com que aquela imagem que a gente não consegue ver, que nem a asa de um beija-flor, que bate muito rápido e a gente não consegue ver, as cordas vocais também vibram dessa maneira. Então, com a luz estroboscópica, a gente consegue ver a corda vocal fazendo movimentos lentos. E isso aumenta muito a nossa capacidade de fazer o diagnóstico. Especificamente na disfonia espasmódica, nós fazemos tanto o exame endoscópico, como eu já falei, mas o mais importante é o médico que tenha experiência com a doença, escutar as características da voz, perceber aquelas quebras, ver como aquelas quebras acontecem ao longo do tempo, e com isso o médico experiente faz o diagnóstico dessa disfonia espasmódica. É uma doença rara. Então, como é muito rara, nem todos os médicos têm a experiência de ter visto um caso assim ao longo da sua vida. Então, é um diagnóstico difícil que depende muito do especialista. Um profissional que ajuda muito a fazer o diagnóstico de problemas de voz é o fonoaudiólogo, é um parceiro importante no tratamento de pacientes com problema de voz. De uma forma geral, o diagnóstico depois de estabelecido, nós temos 3 opções de tratamento no paciente que tem problema de voz, né? Nós podemos, dependendo da situação, oferecer tratamento medicamentoso. Às vezes a reabilitação fonoaudiológica é muito importante para fazer com que o paciente tenha uma voz adequada de novo, sem a necessidade de um tratamento cirúrgico, por exemplo. E quando as formas mais conservadoras de tratamento não surtem efeito, aí nós muitas vezes temos que fazer procedimento cirúrgico. Claro que existem doenças em que o primeiro tratamento tem que ser o cirúrgico, né? E nunca é só um tratamento que a gente faz. Às vezes a gente tem que fazer a cirurgia, dar remédio e fazer a fonoterapia também. É claro que existem algumas situações que infelizmente não tem tratamento nenhum. Ou seja, às vezes a gente infelizmente tem que falar para o paciente que provavelmente a voz não vai melhorar tanto. Mas quase sempre a fonoterapia pode ajudar no sentido de fazer com que esse paciente que tem problema na voz consiga um pouquinho mais de facilidade para falar. Então, basicamente, são esses 3 tratamentos que existem. Especificamente na disfonia espasmódica do tipo adução, que é aquela em que as 2 cordas vocais apertam uma na outra, assim, o tratamento indicado, o primeiro tratamento mais indicado é a injeção da toxina botulínica para relaxar a corda vocal, porque a toxina, vocês sabem, pela dermatologia, que quando injeta aqui, injeta no músculo, e aí relaxa e a ruga acaba se desfazendo, né?
As cordas vocais funcionam através de músculos. Então, quando a gente injeta a toxina botulínica, o músculo fica mais relaxado, meio paralisado, e com isso aquele espasmo que o paciente tem para falar diminui. Então, esse é o primeiro tratamento. Só que como a toxina botulínica tem um efeito de mais ou menos 3 meses a 4 meses, a pessoa tem que ser injetada com essa toxina o resto da vida a cada 3, 4 meses. Então, diante dessa situação, existem algumas cirurgias que foram propostas e eu, no início dos anos 90, quando eu comecei a tratar esse tipo de doença, eu comecei a perseguir alternativas cirúrgicas que existiam no mundo já, e eu cheguei à minha própria solução cirúrgica, que a gente chama de neuromiectomia do músculo TA. O músculo TA é o músculo da corda vocal, né? Então do músculo vocal. A gente remove uma parte do músculo e corta o nervo que chega no músculo, e nós temos conseguido um resultado assim muito satisfatório com esse tratamento que nós desenvolvemos lá na Universidade de São Paulo, né? Eu sou lá da Faculdade de Medicina da USP, eu sou o chefe do setor de voz lá do Hospital das Clínicas, né? E lá, devido à grande demanda, e na época que eu comecei a trabalhar com Botox, como não tinha a toxina botulínica à disposição, porque não era tão popularizada, nós começamos a correr atrás de cirurgia, inclusive minha tese de livre docência é a respeito dessa cirurgia, e graças a isso hoje, pelo menos para a disfonia espasmódica de adução, nós temos conseguido dar uma solução definitiva em mais de 90% dos casos. Essa cirurgia, nós atendemos e nós operamos também aqui no Hospital Paulista. O hospital é totalmente estruturado, então é claro que alguns pacientes nós já operamos aqui no próprio Hospital Paulista. Bom, gente, qualquer pessoa, é importante a gente lembrar isso, que qualquer pessoa pode ter problema na corda vocal. Como eu falei, existe um fenômeno chamado fonotrauma. O que é? Todo mundo que fala, as cordas vocais vibram e batem uma na outra. Então, quem fala muito, ou quem fala de forma muito prolongada, ou usando a voz de maneira muito alta, o volume muito alto, ou tem que falar num ambiente muito ruidoso, ou trabalha gritando, como por exemplo na feira, né? Tudo isso pode promover o trauma excessivo na corda vocal, aquilo inflamar e gerar lesões. Então, potencialmente, 100% das pessoas têm chances de ter. É claro que quem não usa muito a voz tem menos chances. Agora, uma coisa muito importante, não é só o fato de falar que vai trazer problema na corda vocal. Por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, né? Quem tem refluxo do conteúdo estomacal para essa região da garganta sem perceber, acaba tendo processos inflamatórios nessa região que podem afetar a corda vocal. Em consequência disso, a corda vocal fica fragilizada. Em cima disso, se você fala daquela maneira mais intensa, mais forte, gritando, etc., aí você pode realmente ter a lesão. Então, eu sempre falo que é uma balança, né? Você tem o fonotrauma, em cima disso pode ter refluxo, pode ter álcool, pode ter cigarro, pode ter ar seco, né, de ar-condicionado, ar poluído com substâncias químicas, etc., que pode irritar. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando um paciente surge com um problema de voz. Uma coisa importante que eu gostaria de lembrar é que existe um grupo especial de profissionais que usam a voz para trabalhar, né? Esse pessoal depende da voz para trabalhar e ganhar o seu sustento. Então a voz é peça fundamental na vida dele. Essas pessoas usam a voz de maneira mais intensa do que as pessoas comuns, né? Então essas pessoas têm uma percepção própria melhor da voz do que uma pessoa, digamos, comum, assim. Então eu recomendo que essas pessoas, todas as vezes que perceber que a voz não está normal, não está saindo bem como estava saindo antes, é importante que essa pessoa procure um profissional para avaliar, porque a prevenção é a melhor coisa que tem a fazer. Nem sempre o problema se caracteriza com uma alteração no som que sai. Às vezes a pessoa, ela que tem algum problema que está começando, principalmente profissionais da voz, cantores, professores de escola, né, locutores, telemarketing, etc.,
Se começar a ter algum problema, nem sempre esse começar se caracteriza por uma alteração na voz propriamente dita. Às vezes, se caracteriza por alteração na sensação. Então, a pessoa começa falando bem, por exemplo, de manhã, e conforme vai falando, ao longo do dia, a voz vai perdendo, por exemplo, potência, vai perdendo qualidade, a pessoa começa a sentir cansaço ou uma sensação dolorida aqui nessa região, à medida que vai falando ao longo do tempo. Isso é o primeiro sinal ou sintoma que pode surgir mostrando que alguma coisa não está certa. Essas pessoas, nessas condições, eu acho que deve, assim que puder, procurar uma ajuda médica para pelo menos tentar diagnosticar. É importante, nessas condições, o médico avaliar, porque tem que olhar a laringe através da nasofibroscopia ou estroboscopia de laringe, como eu falei, e muito provavelmente vai precisar de uma ajuda de um fonoaudiólogo para, digamos, adaptar a voz de uma maneira melhor para as condições de trabalho onde ele usa a voz.